curiosamente, já agora, não é? Curiosamente, tu tens neste momento a autoridade tributária a fazer cobranças em vez dessa empresa. Verdade. E também ainda ninguém cobrou à empresa o serviço que o Estado lhe está a prestar, porque objetivamente é um serviço que o Estado lhe está a prestar. Um aplauso para a Nani Carvalho e para o nosso enfermeiro forense, Albino Gomes. Vamos então à notícia de última hora. Temos outras, mas esta é de última hora. 12 homens armados entraram esta quarta-feira, há bocadinho, na redação do jornal satírico Charlie Hebdo. Isto aconteceu em Paris e o balanço deste ataque é grave. Causaram 11 mortos e 5 feridos graves. Olha os tiros no carro da polícia. Estamos a ver agora fotografias. O balanço, como devem imaginar, ainda é muito provisório, portanto, as informações não estão todas recolhidas. Um dos mortos é polícia. Os 2 indivíduos que perpetraram o ataque estavam mascarados e armados com metralhadoras e lança-rockets. Referiram a algumas testemunhas. Atiradores não foram, estamos até a recolher as fotografias que estão a aparecer com certeza neste momento nas redes sociais. Os atiradores não foram detidos pela polícia, encontrando-se neste momento a monte. Depois do ataque no edifício, os agentes dispararam ainda contra a polícia, atingiram a gente. Desconhecem-se as motivações do atentado, mas as autoridades policiais decretaram estado de alerta ao nível mais elevado. Convém dizer que este jornal, o Charlie Hebdo, é um jornal de sátira, portanto é um jornal humorístico, tem um humor um bocadinho cáustico e agressivo, e é o segundo ataque de que alvo tinha sido alvo de outro à bomba em 2011, se não estou em erro. Sim, foi o jornal que publicou um cartoon com Maomé em 2011. Essa famosa história, exatamente. Sim. As imagens que nós vimos, algumas são fornecidas pelo SAMU, que é o equivalente ao nosso INEM, onde o nosso Albino Gomes tem amigos. Não sabia que tinha sido aqui uma connection. Sim, uma connection. É uma connection. Muito obrigada, onde então, o nosso Albino Gomes tem amigos. É curioso porque há menos de um mês falei aqui do que é ser jornalista e morrer ao serviço da liberdade. A sátira é uma forma de denunciar. E este jornal não nasceu a semana passada debaixo de um vão de escada. O que nós sabemos é que morreram hoje 11 pessoas ligadas ao jornal. Apenas 11 profissionais do jornalismo. Há mais 5 feridos graves, apenas porque, de alguma maneira, escreveram coisas que alguém não gostou. É curto para se poder dizer que se está em democracia. E, portanto, isto faz-me lembrar o problema da falta de luz. Há um indivíduo que um dia tem conhecimento que lhe faltou a luz na rua dele e ele não liga nenhuma. Depois falta luz no prédio dele e ele não liga nenhuma. Depois falta luz no vizinho do lado e ele não liga nenhuma. E um dia falta-lhe a luz em casa. E aí ele liga. Não é? Pronto. Então, nós que não ligamos nenhuma, os jornalistas que morrem ao serviço da verdade e da democracia pelo mundo inteiro, convém que acordemos e que percebamos que já morrem em França. Já não é na Colômbia, já não é no Irão, é em França. Aliás, François Hollande já está também no local e dá uma primeira declaração, que irão com certeza ver no nosso jornal à hora do almoço, dizendo que o país está sob ameaça, e é de facto verdade. Agora vou dizer a parte mais feia. Um país democrático não pode ser vítima de uma ditadura de uma minoria. Nos países democráticos decide a maioria. E quando a maioria tem medo, vergonha ou pudor da minoria, acaba-se a democracia. E sucedem coisas muito graves. E sucedem coisas destas. Vamos então esperar pelos desenvolvimentos desta notícia então no jornal. Nós prosseguimos aqui, vamos já também para outra matéria de atualidade, no qual, de resto, o nosso repórter já está preparado para nos dar informações. Os factos são estes: uma mulher inglesa de 70 anos, desaparecida desde novembro, foi ontem encontrada morta e enterrada no jardim da casa onde vivia, na localidade de Alcalar. Isto é Portimão. O marido é o principal suspeito do homicídio e foi preso pela Polícia Judiciária. Temos então o nosso repórter Luís Maia, que já deve ter mais informações. Boa tarde, Luís. Muito boa tarde. Ontem, ao fim da tarde, as autoridades portuguesas deram com o corpo da cidadã britânica que estava desaparecida há cerca de 2 meses. O corpo estava enterrado debaixo de uma espécie de pátio de cimento construído pelo principal suspeito, que é também o companheiro, o ex-companheiro da vítima, neste caso. Ora, esta cidadã britânica de 70 anos estava desaparecida há cerca de 2 meses. A família dela já tinha mostrado alguma perplexidade, alguma apreensão
relação com o facto de ela nunca atender os telefonemas e de não ligar de volta. Ora, o companheiro desta mulher acabou por mais tarde, já muito mais tarde, cerca do fim do ano, fazer uma participação à polícia, às autoridades portuguesas, do desaparecimento desta mulher, ou seja, cerca de um mês e meio depois dela ter desaparecido, e tê-lo feito também, provavelmente, pela pressão da família dela que a tentava contactar. Ora, cá em Portugal, ele contava às pessoas, o suspeito contava às pessoas que a mulher tinha ido para a Inglaterra fazer tratamentos, que não se encontrava bem de saúde e que teve que ir para a Inglaterra fazer uma série de tratamentos. Nós conversámos com um casal britânico que tem uma moradia aqui, não muito longe daqui. O principal suspeito era, chamemos-lhe assim, o caseiro desta moradia, desta quinta. Ele costumava conversar frequentemente com eles, costumava aparecer lá quase todos os dias à hora do almoço, quando este casal cá estava, uma vez que este casal passa o verão nas Ilhas Britânicas, e desde novembro, quando este casal aqui regressou, que este homem, segundo eles dizem, tinha um comportamento diferente. Costumava ir lá menos vezes, aliás, nestes 2 meses, só foi lá uma vez conversar com eles à hora em que habitualmente ia, e também na altura de Natal, quando eles o questionaram do porquê dele não ir às Ilhas Britânicas passar o Natal com a companheira, ele disse apenas que não queria fazer isso e que preferia ficar cá em Portugal e que ia passar o Natal cá em Portugal com uma família portuguesa. Ora, o corpo estava, lá está, enterrado debaixo de uma espécie de pátio de cimento construído pelo suspeito. Segundo uma fonte próxima de investigação aqui de Portimão, o corpo estaria também embrulhado num saco plástico, o que terá feito com que a decomposição se atrasasse de alguma forma, isto porque o cimento decompõe muito depressa os corpos. É aguardada a todo momento a chegada da Polícia Judiciária, que virá, em princípio, com o suspeito, e será aqui hoje feita a reconstituição daquilo que eventualmente terá acontecido e que terá ditado o fim de vida desta cidadã britânica de 70 anos que estava desaparecida há cerca de 2 meses. Obrigada, Luís. Isto remete-nos já aqui para o Hernani e para o Albino, não é? Sobre esta... Pois, este homem teve um azar, não é médico, e não teve o embaixador a dizer que a senhora foi raptada. Porque senão, enfim, era mais do mesmo, não é? Ou também tem um azar que é não se dar bem com o Gordon Brown. Se ele se desse bem com o Gordon Brown, ainda não tinha sido preso. Perdendo um bocadinho... Exatamente. Perdendo um bocadinho a ironia. Como é que eu hei de dizer isto sem ter mais um processozito? Óbvio. Uma pessoa enterrada e tapada com cimento, consegue-se, ao fim deste novembro, dezembro, janeiro, consegue-se perceber a causa de morte de um corpo que é enterrado e depois tapado com cimento? Consegue-se. E para mais este caso em que foi enterrado com areia e depois só por cima é que levou o cimento, retarda muito a decomposição e degradação do cadáver. O Maia, em Portimão, como o Albino sabe, nós em Portimão, qualquer dia temos lá uma delegação, porque aquilo foi a Joana, foi a Média e agora, enfim. O Maia, uma das nossas fontes em Portimão, garante-nos que o corpo foi encontrado envolto num saco plástico. Isso altera as condições de deterioração, agrava, retarda, tem algum efeito? O saco plástico ajuda a conservação do corpo. O saco plástico e terra ajudam a conservar o corpo. Ou seja, se o corpo tivesse sido... Se tivesse sido em contacto direto com o cimento, era pior porque havia logo a decomposição do corpo era mais rápida e, inclusive, já podíamos estar perante um cadáver em esqueleto, que não é o caso. Estamos perante um cadáver que está em decomposição, segundo a luz das notícias que temos, é que está em decomposição, mas não em esqueleto. O que permite o quê? A causa de morte não vai dar grandes dúvidas. Não vai. Permite-nos, em primeiro lugar, identificar o corpo, em segundo, saber a causa de morte, em terceiro, saber a etiologia médico-legal, isto é, se foi acidente, homicídio ou suicídio, e, em terceiro, conseguimos perceber mais ou menos a data da morte, que é importante para o caso, não é? Que são estes os focos principais da investigação forense neste caso, que é saber quando é que morreu, do que é que morreu e qual foi o mecanismo de morte. Precisamente. Como tu sabes, não é a primeira vez que há ingleses e cimento, enfim, suspeitos no Algarve. E, portanto, isto não deixa de ser curioso. Mas necessariamente tem que ser um homicídio, não é? Porque uma pessoa não cai dentro de um buraco de cimento. Não. Isso, desculpa, mas não estou de acordo. Não Aliás, não estou. Pode também ter havido aqui erro na tradução, não é?
Que a gente também não sabe quem foi o trator da PJ desta vez. No tempo quando foi da MEDI, nós sabemos que arranjaram um trator que depois passou de trator a arguido. Agora não sabemos quem foi o trator, não é? Mas também depende da tradução. Sim, mas uma pessoa não cai dentro de um buraco e tapa-se com cimento. Mas o homem explicou tudo à polícia. Então, Então, mas era isso que Então eu ele ia disse, ela matou-se. E eu, para não dar trabalho a ninguém, enterrei-me no jardim. Ah, não sabia dessa Mas assim, dessa explicação. forma, assim... até- Então, mas é tudo possível. Nunca vi desenhos animados em inglês. É a mesma coisa. Está bem, É mas... porque contam-nos coisas, às vezes estes ingleses, contam-nos coisas que só mesmo nos desenhos animados, não é? Às vezes contam-nos coisas que só mesmo nos desenhos animados. Eu ainda me lembro dos retratos robô feitos, parecia o George Harrison. ou a gente já se esqueceu. Não me esqueço, tenho Pois, perfeitamente presente. Exatamente. Não é? Portanto, é outra vez desenhos animados. Portanto, ou levamos isto para o ridículo da questão, ou olhamos para isto como a PJ devia ter olhado quando foi o caso de Média nos primeiros dias, não é depois. Nos primeiros dias. Nos primeiros dias, nas primeiras horas. Aqui temos uma vantagem. Nem apareceu embaixador britânico nenhum a dar ordens à Polícia Judiciária, nem apareceu nenhum primeiro-ministro a falar sabe Deus com quem. Aliás, repara que isto aconteceu ontem, a senhora foi... Como é que se descobre... Exatamente, essa é a minha questão. Já lá vamos. A senhora foi encontrada ontem e ainda não há notícia de nenhum jornalista daqueles canais que nós conhecemos Estar ingleses cá. ter aparecido. Ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com a médica. A menina desapareceu às 10 da noite. Oficialmente... A média desapareceu oficialmente às 10 da noite. E no outro dia, às 10 da manhã, já havia jornalistas a aterrarem no aeroporto de Faro. Hoje não. Portanto, há aqui coisas muito diferentes. Claro, não há primeiro-ministro, não é embaixador, e cada um está a fazer o seu trabalho de calma e objetivamente. Há uma máquina, e isto remete-nos objetivamente para coisas que aconteceram no passado em Portugal. Um dia, se bem te lembras, houve um senhor sul-africano que disse: eu tive tenho uma máquina. num quintal aí no Algarve, pus lá uma máquina e descobri um corpo debaixo do cimento. Chamaram maluco ao homem. É que convém que nós não nos esqueçamos disto. Ainda não há muitos anos, há 2 anos, ou o que é que foi, chamaram maluco a um sul-africano que disse que esteve com uma máquina num pátio de cimento no Algarve. E onde ele diz que estará um corpo. Chamaram-lhe maluco. Pelos vistos, o homem não é assim tão maluco. A Polícia Judiciária acaba de encontrar um corpo debaixo de um jardim, numa placa de cimento. Mas como é que isto acontece? A senhora, portanto, desaparece e é o filho da senhora que dá conta que há qualquer coisa aqui que está mal. Sim, Agora, a senhora desaparece e quando perguntam ao namorado dela, ao marido dela, ao companheiro dela, sei lá o quê, quando lhe perguntam a sua esposa, foi para a Inglaterra fazer um tratamento. Quando chegou o Natal, as mesmas pessoas perguntavam: então não vais para a Inglaterra para o pé da tua mulher? E de Inglaterra, os parentes diziam: então a minha mãe, no caso do filho. E ele deixou de ter respostas para uns e para outros. Achou estranho. sim, mas não tem que haver, então, um E, polícia portanto, iluminado que chega ali a casa e diz: sinto que há alguma coisa debaixo da placa de cimento. Não pode ser. E, portanto, os familiares começaram a apertar o cerco. E ele achou que nessa altura, se calhar a melhor era dar a senhora como desaparecida. E só nessa altura. E nós temos que dar algum mérito à Polícia Judiciária. Portanto, esta é uma informação obtida pela... Mas como é que se chega exatamente àquele é sítio? uma descoberta. Sim, portanto, deve ter sido então no interrogatório, não é? Claro. No interrogatório E é ele que diz que está lá debaixo do corpo. Sim, depois utilizam o radar GPS, que é o tal instrumento que emite ondas e que transmite a informação de que existe ali um depósito de um corpo. Mas é igual àquele radar que, entretanto, também trouxeram há pouco tempo Sim. para cá. Sim. Só que o outro era maluco, que era sul-africano e houve quem não gostasse do quintal. Mas o resto é igual. É uma máquina, é o cimento e é um corpo debaixo do cimento. Portanto, funciona. Não sei. Funciona, Pelo menos este. funciona. Com este corpo Mas é de cá, funcionou. é uma máquina de cá. Não, é uma máquina que também agora há cá. Existe cá. Agora. E funciona. E funciona. Funcionou, neste caso, não é? O que é que não funcionou, na minha modesta opinião? Mas está aqui o Albino Gomes para nos explicar. Na minha modesta opinião, se calhar paz e picaretas quando andamos à procura de um corpo não é a coisa mais ideal. Onde é que eu aprendi isto? Com os arqueólogos. Não é? Que andam lá com umas coisas de madeira para não estragar o que eventualmente possa estar por baixo da Não terra. se faz arqueologia Também é com assim. pai e picareta, não. Também é assim, aliás, devia ser assim mesmo, porque tudo o que sejam instrumentos cortantes ou contundentes, se vamos a escavar, provocam danos no corpo e neste caso depois vai interferir com a investigação. Mas pronto, no Algarve foi o que E se por pôde isso arranjar, foi existe, pai tem de que haver picareta. técnica de escavação.
E neste caso técnica de escavação arqueológica. Portanto, isto é o resultado, então, de um cerco feito à pessoa que vivia com a senhora e depois esta informação é obtida de alguma Sim, mas maneira. agora é preciso provar. Uma coisa é esta, a nossa conversa aqui, parece que o Que é senhor isto? será suspeito, para já está detido, essas coisas. Isto é uma Depois logo coisa. se vê o resto. Vamos ver, porque o senhor se calhar tem razão. Sim, se calhar o senhor tem razão, se calhar a senhora suicidou-se, ele ficou incomodado e achou que devia enterrar ali a senhora para não incomodar mais ninguém. Pois, Hernani, não sei pois, se é hábito em Inglaterra, mas não conhecia esse hábito de enterrar as pessoas no jardim. Pois, mas... O cão e o gato ainda vá que não vá, o Bobby e o... Pois, e mesmo assim já não é nada E aconselhável. já não é nada aconselhável, portanto, não é normal, é lado nenhum do mundo. Pois, Ó, Júlia, mas aqui ter- pode mas haver... É preciso provar, convém que a gente não se esqueça de uma coisa. Em Portugal, a única entidade que tem o direito de acusar, condenar e punir sem haver contraditório é a autoridade tributária. Aí é que eles dizem, foste tu e acabou a conversa, dá cá o dinheiro todo. Ai, mas eu, não é mas eu, é dá cá. Fora disso, não é? Em termos penais, ainda é preciso que quem acuse prove que é verdade. O ónus da prova, fora da autoridade tributária, é sempre de quem acusa. No caso da autoridade tributária é como o Hitler. Aponta o dedo e foste. Vais para a Câmara de Gás. Até depois logo se vê. Se tiveres razão, se entretanto morreste, olha, paciência. Depois a gente telefona-te. Não é? Mas fora das vítimas da autoridade tributária, não é? Porque alguns têm razão e depois já é muito tarde, não é? Pronto. Fora das vítimas da autoridade tributária, em Portugal quem acusa tem que provar. E, portanto, o que é que as polícias têm neste momento? Têm um corpo, têm um jardim escavacado e têm uma placa de cimento furada. E têm um suspeito Detido. Mas agora é preciso o resto, não é? E, portanto, a primeira tese, que é a senhora matou-se e... Vamos saber isso, não é, Almeida? Sim, mas de qualquer maneira, Júlia, as coisas não são assim tão fáceis, e o Hernani tem razão, as coisas não são tão fáceis como se possa pensar. O facto de existir ali um corpo que está enterrado, alguém enterrou, tudo bem, mas tem que se fazer prova efetivamente quem é que matou. E o que é que o corpo nos vai dizer? Pois, a questão é essa, é que se foi utilizado como mecanismo de morte, um mecanismo traumático, então consegue-se descobrir efetivamente isso. Mas agora, imaginando que este senhor, por exemplo, asfixiou sem ser uso de corda ou mãos, por exemplo, com uma almofada. Asfixiou a senhora. Não se consegue perceber isto. Neste estado Na tardio autópsia, não. do corpo. do cadáver. Neste momento, apesar do corpo não estar tão degradado como era aquilo que o senhor pensava que poderia estar, não é? Provavelmente, não se irá conseguir descobrir isso. Porque se foi uma forma de matar não traumática, é difícil. E depois tem que se fazer tudo justo de prova como é que... Pois, e nesse morreu. caso não vale a estranheza do caso, não é? Ora bem, Por isso ou isto seja, não é tão fácil exatamente, como... ou seja, o senhor pode muito bem dizer ao juiz, não, de facto ela morreu e eu achei que... Porque para a investigação neste momento a melhor coisa que pode acontecer é ter sido uma faca, uma arma de fogo ou, pronto, ou uma asfixia à mão ou corda ou que houvesse fratura do osso ióide aqui do pescoço. É a melhor coisa que pode acontecer. O pior que pode acontecer é ter sido um veneno, porque alguns venenos, dado ao facto da degradação, não se consegue ter um valor que se possa assumir como tóxico para causar a morte, ou então um mecanismo não traumático. E depois o que acontece é que é óbvio que ele vai ter que justificar como é que está ali o corpo. Mas é difícil depois provar. Justificar, ele parece-me já Ele justificou. pode muito bem dizer ao magistrado, sim, fui eu que enterrei a senhora, mas ela morreu, não foi eu que a matei. Mas Essa é que é a questão. Vamos então aqui. Ela morreu, eu não quis dar trabalho a ninguém. Exatamente. Não foi? Que é de facto muito plausível. É uma alegação um pouco alucinada, mas não deixa de ser. Mas é o que eu estou É a o que- dizer. exatamente. Depois, apesar de Porque- não fazer Exótica, sentido, exótica. Júlio, porque há aqui um outro aspecto só para terminar, importante que é, se o corpo não tivesse aparecido, poderia a investigação fazer aquilo que era a especulação do que é que pode ter acontecido. Não é? Que já aconteceu com o Rei Gob e com outros casos assim. Com a Média. Exatamente. Agora, Eu com já vi a este média desde caso... a Patagónia até à Libéria. Pronto, com este caso, havendo um corpo e se não houver um mecanismo traumático que tivesse causado a morte, é só mesmo testemunhal. Não é? Vamos então aguardar informações. Agora vamos prosseguir. Prémio do dia hoje, como sempre, todos os dias 1.000 euros. Jackpot 21.500 e nós vamos dar este dinheiro daqui a um bocadinho num cartão para a sua casa. Tem que marcar o número de telefone, o nosso, 760 300 600, tem 60 cêntimos mais IVA para gastar.
Faço já o aviso. Mas não tarda nada, pode ser que lhe calhe assim. Não sei porque o nosso computador tem um algoritmo também alucinado que gosta de vez em quando premiar os últimos a ligar, não é? Às vezes são os últimos. É verdade. Não nos perguntem a nós porquê, porque nós não sabemos, não temos nada a ver com o computador, nem estamos lá Nós só para ver. furamos. Nós só furamos, nós aqui, o nosso trabalho é o mesmo final. Nós só finalizamos. Estamos para os acabamentos, não é? Fazemos o acabamento. Mas não sabemos. Mas que, de facto, o algoritmo gosta ali daquelas combinações matemáticas, gosta de vez em quando ficar pelos últimos. Portanto, se calhar se ainda não tentou, ainda não é tarde. Faz favor. Estejam completamente à vontade. Marquem então o 760, 300, 600, 1000 euros de prémio do dia e os 21.500 de jackpot, tudo juntinho, 22.500 euros, e nem vale a pena dizer o que é que se pode fazer com isso, porque é muito. Já sabe que o prémio vai para a sua casa num cartãozinho, já sabe também porquê, e eu não me canso de dizer, porque é de facto uma coisa boa. É daquelas coisas que algum iluminado decidiu, pá, vamos fazer isso assim, porque isto assim não vai prejudicar ninguém. E vai num cartãozinho precisamente para que não tenha que pagar nenhum imposto sobre esse valor que vai gratuitamente receber em casa. Porque se fosse em dinheiro, se a SIC lhe depositasse o dinheiro na conta, ia pagar logo. Antes de sair daqui, ia deixar aqui uma boa parte desse prémio, que é absolutamente... Aqui não, para o Estado, não é? Sim, não é aqui. A direita tributária, exatamente. A SIC seria obrigada a entregar uma parte desse valor ao Estado, como toda a gente sabe, que é assim que funciona. Sendo num cartãozinho, não tem que dar nada a ninguém, é absolutamente todo seu. É a forma que nós temos de que receba o prémio por inteiro. Se receber os 1000 euros, é os 1000 euros que vai receber. Depois vai jogar connosco, vai tentar juntar aos 1000 euros aqueles 3 valores que já conhece. E se a sorte estiver de facto do seu lado, vai juntar aos 1000 euros iniciais, vai juntar os 21.500 euros, levando então o tal cartãozinho com 22.500 euros. Tenho a certeza que estes 22.500 euros lhe faziam um jeitaço em casa para utilizar naquilo que quiser. Já sabe que pode pagar tudo, inclusive pagar dívidas ao Estado. Porque vai ao multibanco, utiliza o cartãozinho, o valor está lá e paga o que quiser mesmo, inclusive no estrangeiro. Pode ir ao estrangeiro de férias, imagine-se, paga umas férias, compra os bilhetes de avião, paga Também pode ser só combustível. Aérea. Também pode ser só o que combustível. quiser, ou vai à Espanha, vai fazer compras à Espanha, por exemplo. Comprar um café numa estação de serviço também é preciso muito dinheiro, não é? É preciso. Assim, E uma Sandes? Upa lá para Já, cima, isso como já tu me parece um projeto para uma vida. Não é verdade? Portanto, já sabem, serve para tudo isto e mais um bocadinho. Portanto, 760, 300, 600, não é tarde, ainda tem tempo, é o que eu lhe digo. Que o nosso computador aprecia os retardatários. Portanto, ainda vem a tempo de chegar cá e arrebatar o nosso prémio. Estamos aqui a prolongar um bocadinho neste apelo para que depois tranquilamente se possa discutir o assunto seguinte, que vai estar muito na ordem do dia, porque hoje faz precisamente 4 anos que Carlos Castro foi assassinado. Mas o resto é o Jota que conta. Faz então, como hoje lhe disse e bem, faz hoje precisamente 4 anos que o cronista Carlos Castro foi assassinado. O crime hediondo aconteceu em Nova Iorque e culminou com a detenção de Renato Seabra, que cumpre neste momento uma pena mínima de 25 anos de prisão. A história do filme Crime começou quando, pouco antes da viagem a Nova Iorque, o ator João Dávila esteve com aquele que viria a ser não só o seu personagem, mas o personagem principal da peça que viria a escrever. Todos nos matamos uns aos outros. Eu tinha conhecido o Carlos Castro há muito tempo. Anunciou que estava apaixonado por um rapaz de 20 anos, uma coisa que eu digo com toda a sinceridade, eu enfiei-me pela cadeira abaixo quando ouvi aquilo, porque não era pela uma questão moral ou de seja o que for, é porque há coisas que a gente não pode dizer daquela maneira. Escreveu a peça de uma assentada só, que foi vista pelo realizador, que viu nela matéria-prima para um filme. Eu não fiz mais do que fontes indiretas, tudo aquilo que aconteceu, que foi publicado, dito, mas o filme que eu fiz, portanto, é sobre situações limite.
Amanhã, por esta hora, já estamos a voar. Não. Isso é um pacto de sangue entre Fausto e Mefistófeles. O nosso é um pacto de amor. A ação de Crime passa-se quase sempre em quartos de hotel e narra as horas e os dias hipotéticos e intensos da viagem de Carlos Castro e Renato Seabra a Nova Iorque. Mata-me se quiseres. Foi muito, muito, muito intenso. Aliás, eu cheguei a ir ao hospital com uma crise de nervos porque não me estava a conseguir escoar aquelas emoções todas para aquela personagem. E lembro da médica dizer: calma, você só está a representar, você não está a viver o papel. Eu, quando acabei todo esse trabalho, tive um mês internado no Hospital São José. Quer dizer, eu pensei, eu vou aguentar isto. Só que depois caí para lá. Criei modelos. O filme não tem, por enquanto, estreia comercial garantida em sala. Para já, apenas uma exibição na Cinemateca Portuguesa, mas os trailers na internet já provocam reações. Em Portugal é um bocadinho diferente, mas na verdade, por exemplo, nos Estados Unidos, onde, enfim, se faz cinema todos os dias, não é? Histórias do real que são passadas para cinema são uma prática corrente, não é? E como é que achas que vai ser a reação aqui? Não sei. Não sei como é que vai ser a reação. Cada dia encontro pessoas que me falam da possibilidade do filme, que viram o trailer, que acham extraordinário, que estão desejosas de ver. Outras nem tanto. Li comentários dos trailers e fiquei assim... porque é uma enorme exposição. Eu sou um ator de teatro, sou habituado a estar na escuridão e de repente eu já sinto as pessoas na rua e eu penso... Eu já sinto isso. Se não encontrar salas interessadas, o realizador pondera vender o filme às televisões ou distribuí-lo diretamente na internet. Bom, então o homicídio de Carlos Castro foi reconstituído em filme. A estreia está marcada para esta noite na Cinemateca Nacional. Nós vamos estar lá, a nossa equipa vai fazer a reportagem então desta estreia. E quem vai estar lá? Serás tu, Hernani Carvalho. Eu vou ver. Tu vais ver, não é? Eu Tens vou curiosidade? Tenho curiosidade. Tenho curiosidade porque eu conheço os factos. E conhecemos o protagonista, não é? O Tive protagonista acesso, da exatamente. história. E tive o privilégio de ter acesso ao Escreveste um livro sobre o assunto? Escrevi um livro sobre o assunto e tive o privilégio de ter acesso ao historial médico integral de tudo o que aconteceu com o Sr. Renato Seabra. E, portanto, tenho curiosidade em ver o que é que dois portugueses, atores, consideram ser importante para reproduzir daquela história. Opinião ainda não tenho, porque ainda não vi o filme. Não há dúvida nenhuma. Aliás, sobre os méritos artísticos, não é nem o espaço, nem o local para falarmos. Eu imagino que suscitará, aliás, como vimos da declaração destes dois atores, que já estão a sentir que há muita agitação. O crime chocou o país, como todos nós sabemos, há 4 anos atrás, e levantou, enfim, imensas polémicas à volta. O Carlos Castro, que nós conhecíamos bem, não era um homem consensual também. Eu conhecia, mas não era amigo dele, não tinha relações com ele e nem proximidades com ele. Exatamente como eu. De resto, com quem tive também algumas polémicas, mas era um colega nosso. Sim. Era um colega nosso e a morte que encontrou naquilo que era uma viagem enfim, parecia de lazer e que resulta num crime de uma violência tal, ainda hoje nos choca a todos. Porque... Sabes quem é que recebeu as primeiras fotografias do Carlos Castro? O Albino Gomes. Pois deve ter sido, Albino. Porque a colega dele de Nova Iorque contactou para conhecer... Explique lá melhor. Oh, Albino, essa parte não sabia, quando lá. Pois. Esteve no local uma colega minha de Nova Iorque, que faz parte da equipa de investigação criminal e que
pelo facto de ser um crime na altura que eles traçaram como sendo cariz sexual, ela foi chamada precisamente para perceber se tinha havido violação, se não tinha havido violação. E quando ela olhou para o cenário e sabendo que eram portugueses, contactou-me no sentido de perceber se havia já história antiga de violência entre o casal, se eles eram violentos, como é que eles eram enquanto pessoas, porque uma das coisas que eles fazem de protocolo é aquilo que se chama autópsia psicológica, e que em Portugal temos muita adaptação para os suicídios, embora não façamos muito, mas temos essa adaptação, mas nos Estados Unidos eles fazem para tudo o que é a investigação da morte. E naquele caso, quando eles pretendiam fazer autópsia psicológica, calhou a esta minha colega esse papel e pediu uma colaboração para analisar, por um lado, as fotografias do local de crime, para também me enquadrar sobre aquilo que eu soubesse das pessoas em questão. É óbvio que eu não conhecia nenhum deles pessoalmente, conhecia o Carlos Castro da televisão, e absolutamente mais nada. Tinha informações de facto que violência entre eles não tinha acontecido, ou que se soubesse, não é? Ainda questionei porque a mãe do Renato Seabra era enfermeira e questionei também. Sim, alguns colegas se havia... O que é que poderiam contar sobre o Renato como pessoa? Havia pouca coisa a contar, porque também não conheciam muito. E o que eu posso lhe dizer das fotografias do local do crime, em primeiro lugar, não estamos a falar de um local organizado, porque colocou-se um bocadinho aquela questão se ele teria de alguma forma encenado a situação. Estamos a falar de um cenário completamente desorganizado, um cenário em que a própria equipa, com alguma disposição de alguns objetos, até pensaram se não estaria ali um delírio muito forte e uma situação de ritual. Desculpa de interromper, mas todos os adjetivos que foram utilizados à época sobre a violência, a grande dimensão de um crime hediondo, está certo, não foi exagerado. Sim, não foi exagerado. Antes, pelo contrário, eu posso dizer que era muito pior do que aquilo que se falava. Porque eu não posso entrar em pormenores, nem devo, até por uma questão de cor pela família, com certeza de defesa da família, neste caso das irmãs de um lado e do outro, mas garantidamente o cenário era muito pior do que aquilo que se imagina. Deixa-me só informar que já fechou o passatempo, não vale a pena continuar a ligar. Pois estas pessoas da Associação, da Academia de Ciências Forenses, dão-se todos e, portanto, porque este senhor também é lá da Academia e então, num instantinho, a outra senhora chegou à fala com ele. A minha grande questão é, o professor Paulo Sargento defende, ainda hoje defende, que o Renato terá vivido um surto psicótico profundo. Qual é a sua opinião? Eu acho que sim. O cenário que estava era de alguém que teve um surto e que perdeu completamente, porque a violência que ele exerceu sobre o Carlos Castro foi de tal maneira que não há justificação sem ser... Mas como é que isso se avalia depois de... Quando pelo que fica, não é? Não. Avalia-se por aquilo que ele diz, mas depois, horas depois é que vai ser feita essa avaliação. Consegue-se chegar a... Consegue-se. Há uma leitura muito curiosa que é feita por esta equipa. Esta equipa é uma equipa muito boa, muito rotinada neste tipo de abordagens. E esta equipa, uma das coisas que observou foi o tipo de objetos que foram usados. Não vamos olhar tanto para o saca-rolhas, porque o saca-rolhas tem uma outra conexão, mas o tipo de objetos que foi usado e o dano que foi provocado nos objetos. Depois, a projeção do sangue. Eles fazem essas medições e conseguem perceber a violência e a intensidade da força que foi usada. Um cenário completamente ensanguentado, não é? Completamente. E é sobre essa intensidade e sobre os objetos e as lesões que foram provocadas no cadáver que eles conseguem perceber de que uma pessoa, existe aquilo que nós temos os limites da nossa força, não é? Claro. Em que percebemos aquele momento que morreu, ok? E quando ultrapassa aquilo que eles chamam o momento em que tem consciência que morreu, para nós acaba por ser o limite. Para quem tem um surto não há limite. Continua. Eu sei que estamos no até à destruição. Em relação a isso, a minha opinião modesta, enfim, é que provavelmente terá sido um surto desde que... Eu só aceitaria que fosse um surto desde que seja um surto sem perda de consciência. Porquê? Porque antes
E depois o Renato telefonou. Mas não se sabe para quem. A polícia não sabe. Tu Ou não sabes. quis saber. Hã? Tu sabes. Processos. Aos litros que eu tenho. Muito obrigado. Teremos então uma matéria para falar sobre forte o assunto. aplauso. Um aplauso para os dois. Muito obrigada. Vamos dar um prémio.